farsante. Você é Lula. Do Flávio. Pode ir. Lula. Pode ir. Lula. Pode ir embora. Lambe bola do Flávio. No segundo turno, partindo do pressuposto que o Flávio vá para o segundo turno com o Lula. Sim. Se fosse outro candidato, esse outro candidato também ia precisar. Então a situação não é diferente nesse ponto. É exatamente isso que eu falo nesse programa, Dr. Fábio, o tempo todo. E eu brigo aqui exatamente por isso, porque esse pensamento não é respeitado. Exige-se uma cegueira. Isso é cultural. Porra, e a gente tem que mudar isso. Mas essa eleição, isso não acaba. Se a gente continuar nessa indecisão, nós vamos eleger o Lula de novo. Cara, no tem segundo gente, turno. tem gente hoje que se Jesus Cristo fosse candidato, ia estar batendo em Jesus Cristo. A direita tá cometendo um erro que é muito grande. A gente subiu tanto a régua da moralidade que a gente fica falando, ai, o fulano mentiu, o cicrano mentiu, se apegando em defeitos que às vezes o ser humano tem, que são corrigíveis. A ponto de a honestidade ser a nossa régua. E quando a gente fala em honestidade... Verdade não se inclui? Claro que se inclui. Então, mas a questão é verdade do seu ponto de vista do que é mentira. Porra, quando o cara fala que não conhece o Vorcara, que não pediu dinheiro, que não foi na casa dele. O Lula Caralho, está... Desculpa, o Lula está no poder do Brasil, condenado 3 vezes por corrupção. E quem anulou o processo do Lula foi o Fachin, hoje presidente do STF, que pensou o Brasil de hoje há 40 anos com o Lula. Há 40 anos... O Fachin e o Lula olharam pra hoje e disseram assim, vamos dominar o Brasil? 40 anos depois, o Fachin e o Lula dominaram o Brasil. O Fachin anulou os processos do Lula, Fachin é presidente do STF e o Lula é presidente do Brasil, um cara condenado em 3 processos de corrupção. Aí vocês vêm e começam a querer taxar o Flávio de vários adjetivos. Ninguém quer taxar o Flávio. Condenação, sem inquérito em andamento, sem nenhum... Simplesmente pelo estereótipo que não te agradou. O Flávio não te agrada. A ponto de você fazer um desserviço à direita, reelegendo o Lula 4. Porque o estereótipo do Flávio, primário, portador de bons antecedentes, filho do maior líder da direita, o estereótipo dele não te agrada. É isso que as pessoas estão colocando hoje na mesa. Nós subimos tanto a régua... Nós subimos tanto a régua com... Caralho, a nossa régua nunca existiu e não existe ainda. A prova é o que tu fala. Que nós estamos... A prova é o que tu fala. Que nós estamos desconsiderando... para de relativizar a moralidade e a decência. Cadê a falta de moralidade? Não fode, porra. Cadê a falta de moralidade? Para com isso, Chiquinho, você tá forçando, Esse bicho. teu palavrão pra mim você é imoral. Tá forçando, tá bom, você tá forçando. Esse teu palavrão pra mim é bom, imoral. não vota em mim, não precisa votar em mim. Você tá forçando, puta que não paroba, tô forçando velho. nada nenhuma, Caralho, nada mano, nenhuma. Não tô forçando. Você tá falando que a gente tá com a moral alta. Não, você Nós tá forçando. estamos com a moralidade Você alta. prefere a E que o problema é reeleição. estética. O teu problema é estética. Mas o problema tá sendo estética. estética. Não, a gente tem que falar um pouco aqui, ó. Deixa eu Fala, falar. por favor. Não, mas é uma coisa. Fala. Eu já vi que quem você... não votou no Jair Bolsonaro, quem não votou no Jair Bolsonaro em 2022, colocou estética na frente. E reelegeu o Lula. Estamos reelegendo de novo o Lula com base na estética. Eu já vi que o argumento aqui com Flávio Bolsonaro não vai levar a nada, porque não vai. No segundo turno, sim. Lógico, o cara que disser eu não voto no Flávio... Sim, eu entendi teu raciocínio. No primeiro turno, não. No segundo turno, eu voto no Flávio. Eu entendi. Mas essa eu tenho medo de dar Lula no primeiro turno, sabe? Não dá. Mas a questão é a seguinte. O Flávio vai ganhar a eleição. Não existe outra via. O Flávio precisa ganhar a eleição. Não, qualquer um precisa ganhar contra o Lula. Mas não existe qualquer um. Consegue, Cestaro. Ou vai ser Flávio ou vai ser Lula. A política no Brasil, infelizmente, ela chegou num ponto que a gente não tem essa cultura de falar, olha, mas eu gostaria que o Aldo Rebelo... Ele não tem... Vamos supor que viesse uma terceira via, nenhum desses que a gente está falando, um outro cara escolhido pelo Bolsonaro. Ok? Não vou dar nome para não falar, o cara... Não. O cara chegasse agora e o Bolsonaro saísse, hein, pudesse falar e falasse, ó, esse não consegue mais crescer. Não tem quantos tempo votos do cara crescer. a gente podia estar ganhando hoje dos indecisos? Então... Quantos votos a gente podia estar ganhando direita, de quem não quer ir pra urna? urna? Eu entendo o seu ponto de vista. A própria direita se deteriora. Não é uma autofagia. É o candidato. Não, mas tudo bem, mas não temos essa opção. Nós estamos desestimulando as pessoas de irem pra urna votar. Seguinte, cara, nós não temos... E o petista vai votar. Olha só, a reta tá aqui. Você gostando do Flávio Bolsonaro ou não, o Chiquini gostando de outro candidato ou não, nós não temos outra chance a não ser o Flávio Bolsonaro ganhar a eleição. Por quê?
Porque vamos pela verdade. Você não fala da verdade? Então vamos supor aqui que a gente falasse, então, que o Caiado tivesse que ganhar a eleição. Pô, mas eu gosto do Caiado. O Caiado é um cara que vai ganhar a eleição. Ele não vai. Por que ele não vai? Porque o Brasil hoje está tão polarizado que só tem duas vias. Todos esses outros políticos, eles vão agregar como o Zema? Vão agregar, mas não vão fazer a diferença. A diferença, como o Salles disse, está no segundo turno. Essa discussão... doutor. Peraí, essa discussão sobre o Flávio Bolsonaro não vai levar a nada, porque olha só, para mim um inquérito, onde não transitou em julgado, não é um processo, não tem prova, não pode ser. Inquérito, meu amigo, eu vou hoje na delegacia, faço um boletim de ocorrência, ou eu vou hoje e peço uma abertura de inquérito, e eu abro o inquérito contra o Chiquini. Aí eu vou falar, porra, o Chiquini é investigado, mas é um papel. Tu votaria no filho do Lula? Não votaria. Por quê? Porque ele Foi já corrupto. tem, porque ele Que é um já corrupto, está vagabundo. enfiado, como ele enfiava Uai. a mão na merda. Tá condenado? No zoológico. Tá condenado? Não, mas aí Tá a gente alguma sabe coisa, não. as máscaras do filho do É muito indício, né? Não é só indício, não. É indício, cheira, não, fede, não, né? não. Teve provas. Fede. De qual Não, corrupção? Cestaro, De qual indício você Teve está? provas, Fede. teve provas e ele nunca sequer foi vocês ouvido. vão ver o que vai sair dessa busca e apreensão no escritório do Willer Tomás em Brasília. A hora que vocês fazem esse programa daqui a 5 dias, a hora que tudo que tiver no escritório desse Willer Tomás em Brasília vier à tona, aí a gente faz esse programa. Ricardo, novamente. eu tô contigo. Tudo bem. Sabe qual é a diferença que tu fala que eu faço um desserviço? Eu ouço essa merda o tempo todo aqui. O meu compromisso não são com os apaixonados. Meu compromisso é com o público que tá vendo o programa e eu quero que ele tenha pensamento crítico. Eu quero que ele faça a escolha por ele. Apaixonado é 15% de cada lado. Você tem 70% de um povo que tá não vai pra olhando. urna. 30% não quer votar. A gente podia estar... Você podia, Cestaro, se você realmente quisesse eliminar o Lula, você estaria utilizando o teu engajamento para convencer as pessoas a irem votar. Em quem? 30% das pessoas não vão votar. Na direita. Como o Salles falou, escolhe um candidato que não seja Mas eu Lula. falo isso aqui. Mas não bate no Flávio. Mas você espanca o Flávio por questão estética. Eu não espanco o todo Flávio. programa. Vocês é que querem defender o indefensável. Não, mas Você como quer que indefensável? eu aceite. Ah, mas Não, como você não tem que indefensável? aceitar, não E tem que defender aceitar. o indefensável é defender o Lula. Mas assim, eu acho que você não tem que aceitar. Porra, Lógico doutor. que não. Lógico que não, mas você também não precisa. Olha só. Defender o Você indefensável... acabou de fazer uma comparação. Veja meu programa com o Não, Tomé Abduch. irmão, Veja seu bate-boca com o Tomé Abduch. Mas lógico que não vai. Eu acho que Por tá que te não? dando... Não, eu deixa acho, pra lá. Vê se ele passou eu pano acho pro que tá Flávio. dando engajamento, Irmão, batendo eu Flávio. não vou falar sobre. E vamos nessa. Mas é porque ele não é de direita. Ponto. Não é de direita. Fábio, Se dá você falou que te engajamento enganou. batendo Flávio. Te enganou. Dá like batendo Se o Tomé Flávio. Abduch te Claro falou que é de isso. direita, Tu acha? Claro que é ele isso. mentiu pra Posso você. te falar uma Para coisa de pra ti? bater no Não me Flávio que confunda vai com você. despencar Não, teu, não, teu não me confunda com engajamento. você. Vai Peraí. despencar Não me teu confunda com algoritmo se você. você parar de falar do Não Flávio. me use a tua régua, não me confunda Qual com você. régua? Eu não tô aqui pelo hype, rapaz. Claro que você tá. Não me confunda Claro com que você. Tá. Tudo isso que você tá fazendo é hype. Não me confunda é com você. completamente hype. Você que lambe é bola dos Lula, outros, não me confunda com você. É Lula 4. Você Olha tá pra câmera e fazendo pede teu um voto. desserviço. Não me confunda com você. Você tá fazendo um desserviço. Pare de falar do Flávio e vamos ver o que vai Não me acontecer com o teu confunda com engajamento. você. Não Pare fale de que eu tô falar do fazendo isso Flávio aqui que pro vai hype. acabar com o teu engajamento. Beleza? Então é o seguinte... Engajamento de cu é rola. Cancela a monetização Engajamento do teu de cu canal é e para rola. de falar do Flávio. Eu tenho 400 Acabou. programas nesse canal que eu nunca falei de política. Acabou o teu engajamento. Engajamento de cu é rola. Você acha que eu tô apareceu preocupado na com minha isso? timeline quando você começou a bater no Flávio. É? Pare! Reclama Bata no com o Lula. algoritmo. Você não falou mal do Lula hoje. Reclama com o algoritmo. Você não falou mal do Lula O hoje. Lula? Fala do Lula. O Lula? Você não falou hoje mal do Lula. Vamos, quer falar do Lula? Você falou que o O que Flávio você é quer mentiroso. falar do O Lula? Lula é o quê? Aí, Você não, falou que o Flávio é corrupto. O Lula é Vamos o lá. quê? Eu não Vamos falei lá. que o Flávio é Você não corrupto em nenhum falou. momento. Então, mas Você você acabou com ele. Você não fala do Lula, cara. falei que o Flávio é Você não corrupto? Você, Não, você você não defende falou, Renan. mas aí você tá Você acabando bate com o no Flávio, Flávio. Mas aí, peraí, não vai levar nada essa discussão entre... Ó, deixa eu falar. Essa discussão entre Flávio e Bolsonaro não tem nada a ver do que a gente tá falando aqui. Por quê? Porque você não vai chegar num contraponto com o Chiquinho. Porque ele gosta do Flávio. Não, é que eu Você não quero gosta. vencer o Lula. E, não, tudo bem. E nós também. Veja, e tem eu uma falei questão isso. só que eu acho que é um ponto para quem está nos assistindo, enfim, para todo mundo aqui. E leia o superchat que tá cheio de coisa Tá cheio de superchat Não há aqui. dúvida de que os 4 aqui na mesa votarão contra o Lula no segundo turno. Eu tô começando a duvidar do Cestaro. Não, lógico que não. Cestaro vai votar Chiquinho, 3. eu vou te pedir pra tu não fazer isso não, velho. Não tu há sabe. dúvida que todos os 4 votarão contra o Lula. E se o candidato que estiver no segundo turno for o Flávio, nós votaremos no Flávio contra o Lula. Ponto. Isso para acabar com a discussão. Agora,
A gente não pode reduzir a discussão de uma política de um país de 210 milhões de habitantes, com vários segmentos da economia relevantes, com várias linhas de pensamento relevantes, com uma história política que não nasceu em 2018 com a eleição e com a nossa saída para o governo. O Brasil existe desde 1822. Quando o Chiquini fala dos ex-presidentes, claro que o Bolsonaro foi um grande presidente, mas nós tivemos grandes presidentes no Brasil lá atrás. O Brasil da Velha República teve grandes presidentes, aliás, lembrando que o Brasil da Velha República, sobretudo paulistas, mas não só, era o Brasil em que as pessoas tinham cultura, tinham patrimônio, tinham vida particular, abriam mão de tudo isso para se dedicar à política e muitas vezes voltavam para a sua atividade profissional pobres. Ou seja, os caras iam para a política ricos e saíam pobres, enquanto que os políticos de hoje entram pobres e saem ricos. Então, era um outro nível de política, né? Para a política ia... muito inspirado na época do Império, para a política aí o que havia de melhor na sociedade brasileira. Hoje, infelizmente, com raras exceções, vai, em regra, o que há de pior da sociedade. Então, não é verdade que o Brasil só existiu de 2018 para frente. Isso não é verdade. Isso é anular a história de um país que tem 200... Não, Salles, eu falei que o único presidente, o primeiro presidente de direita foi o Jair Bolsonaro. Não é verdade. Você teve o Castelo Branco, que fez a Revolução, que assumiu em 64. A direita conservadora, no formato de direita que a gente pensa e discute hoje, sim. O Castelo Branco era um general. Mas eu acho que os generais de antigamente tinham uma outra postura. O próprio Castelo Branco, que a linha dura não quis muito e tal, era um general liberal. Mas eu falei após redemocratização. Não, após a redemocratização. Foi o que eu falei. Eu falei após a redemocratização, você teve um ensaio de direita com o Collor, mas que no fundo se deixou levar pela corrupção desvairada do governo dele. Um cara que abriu a economia, um cara que fez uma série de avanços no país, mas por outro lado sucumbiu à corrupção comandada pelo PC Farias. E é justamente quando você cita o exemplo do Collor, e você não citou, né? Eu que estou citando, você vê justamente que não basta o cara ser de direita. Porque certamente de esquerda o Collor não é. Claro. Né? Mas não basta você ser de direita, você tem que ser honesto também. Você tem que ser probo, você tem que tratar a coisa pública com respeito. E quando eu vejo uma defesa... não é sua, tá? Estou falando de maneira geral, no Brasil de hoje. Uma defesa ideológica desconectada da defesa de comportamento ético, da defesa de comportamento de probidade, de honestidade, me vem imediatamente à cabeça justamente o Collor, que foi o cara que era contra o Lula, ele ganhou do Lula a eleição, era o cara que todo mundo apostava, né? Era o Partido da Renovação Nacional, não sei o quê, Fernando Collor e tudo isso. Mas embora ele fosse um cara de direita, que abriu economia, que trouxe carros, o Brasil ele falava que os carros brasileiros eram uma carroça, e começou a fazer um movimento de modernização do país, mas ele, a visão dele de direita era menor do que o apetite, o ímpeto de corrupção e atos errados do governo dele. E eu não quero passar por isso novamente. Eu não quero eleger, eu não estou dizendo que é o Flávio ou que é outro, eu estou dizendo de maneira conceitual. Eu não quero um cara que seja só de direita, eu quero um cara que é de direita e honesto. Assim como não adianta o cara ser honesto e ser um bunda mole de esquerda. Salles, então nós temos que conjugar esses dois fatores. Eu vi a 1 metro de distância, a 1 metro de distância, na sala da Lava Jato, o Cerveró vomitar o que é Lula. Eu vi a 1 metro de distância o Vacari vomitar o que é o Lula. Vocês não estão entendendo o que é ter folhado. Eu vi todos juntos. Eu folhei a Lava Jato. O PT é uma organização criminosa. Sem dúvida, nós estamos julgando com leis de paz dentro de uma guerra contra uma organização criminosa. Ou a gente entende que estamos em uma guerra e tratamos isso como guerra, e os números me mostram que nessa guerra o único soldado que tem ainda a possibilidade, com muita chance de perder, que tem possibilidade de vencer o Lula, é o Flávio. Deixa eu te fazer uma pergunta, Chiquini. Desculpa, Cestaro. Só tem uma questão nisso, Chiquini, que eu acho que talvez tenha uma posição um pouco diferente da sua, ou pelo menos uma visão diferente, vai. É que, embora eu concorde com você que dentro dessa briga em que o Lula está de um lado, obviamente o Flávio está do nosso lado, ele está contra o Lula. Sim. O problema é que uma parte da tropa que vem junto com o Flávio é tropa que está com o Lula também. E esse é o problema. Quando você diz assim, olha, eu vou trazer fulano de tal, Flávio, para nos salvar do Lula, e você vê que 70% da tropa
que se dispõe a estar junto é a mesma tropa que está junto com o Lula. Então, no fundo, é uma ilusão de uma guerra absoluta. Ela é uma guerra relativa. Por isso que quando me perguntam, você se for votar no Flávio contra o Lula no segundo turno, eu digo, vou votar. Ué, mas você não está sendo o contrário ao que você falou? Tem um motivo do que eu digo para você que eu vou votar. Porque pelo menos, e eu digo que talvez seja só isso, é que a equipe econômica que virá junto com o Flávio, comandada pela Daniela Marques ou qualquer outro que está ali, o Saxida, que foi colega meu de governo, que é um puta cara, como a Dani também é, e outros, são a equipe do Paulo Guedes, que tem uma visão de economia correta, que foram pessoas honestas e que puseram o Brasil economicamente nos trilhos. Você vai me perguntar, quem vai ser a articulação política de um eventual governo? Vai ser Centrão. Acontece que, se o Flávio se eleger agora, em 2030, você conseguirá pensar não uma tenho eleição. dúvida. Então, Você vai pôr outros ministros do Supremo, você vai fazer outras se coisas. Se o Flávio se elege agora, você tem 4 ministros do Claro, Supremo, não tenho 4 dúvida Andrés disso. Mendonça. Em 2030, você São tem uma 5. eleição. Em 2030, você tem um debate mais saudável, com melhor qualidade. Em 2030, você tem possibilidade de ter uma eleição. Sim, tendencialmente, lógico, Então, tendencialmente. eu penso que eu só olho para isso como arte da guerra. É um momento que se faz necessário vencer o Lula, para que em 2030 a gente tenha um debate mais qualificado do que estamos tendo agora. Mas para vencer o Lula, você não precisa, é isso que tá. Eu só acho que só tem um erro nesse raciocínio. Que para vencer o Lula, você não precisa anular no primeiro turno as diferentes aspirações das pessoas que estão contra o Lula. Ficou bem claro para mim. E o que tá me parecendo, não por você, mas por vários argumentos que a gente vê, inclusive nas redes, é o seguinte: ou você adere agora, no primeiro turno, já na campanha do Flávio, ou você está irremediavelmente ajudando o Lula. Isto não é verdade. Perfeito. Até porque, se pudesse, eu não sou enxadrista político nem nada, mas até porque, se pudesse, nesse cenário que está aí, dos candidatos que estão aí, você fala assim, Romeu Zema, se junta com o Caiado, vocês dois, se junta. E vamos tocar essa chapa adiante. E, portanto, não seria essa disparidade de percentuais que você está vendo hoje, que realmente existe entre o Flávio Caiado, entre o Flávio e o Romeu Zema, sem falar do Renan, que faz um trabalho de free tirar rider, voto do né? Flávio. De free rider. Não, ele tem um caminho dele próprio, ele não vai se juntar nem com o Zema, nem com o Caiado. Mas Zema e Caiado poderiam se juntar. E uma eventual parceria, não vai acontecer, mas uma eventual parceria entre Caiado e Zema talvez fizesse com que essa dupla subisse para 12%, 14%, 15%. Entendo muito bem o que você falou. Tem um ponto de razão. É o mesmo raciocínio de eu não quero o Flávio, portanto eu passo a bater no Flávio todos os dias por uma questão de estética, porque isso você desestimula as pessoas de irem para a urna, a ponto de 30% dos eleitores não quererem votar. Correndo isso um grande risco. Então, hoje, o trabalho que nós temos que fazer, não sendo Flávio Sestaro, se eu não sou Flávio, se você não precisa abrir o teu voto. Se você não é Flávio Sestaro, o trabalho que a gente tem que fazer não é de atacar o Flávio, porque Sim, isso... é de votar em quem você prefere. Exatamente. Se você quer o Vote Zema, em quem vá você votar no prefere. Zema. Okay. Se você Mas quer o não, Caiado, vá votar no Caiado. Exatamente. Mas hoje, quem não quer o Flávio está tendo um trabalho, uma ofensiva de atacar o Flávio. Qual a consequência disso? Você tira eleitores da urna. Não, aí eu acho que é uma... Pode ter gente que tá atacando o Flávio por não gostar da estética do Flávio. É verdade. Mas há uma reação também quando você quer... Você não, né? As pessoas da rede social e tudo mais. Quer enfiar goela abaixo do eleitor que é anti-Lula a candidatura do Flávio como única opção. E aí você é obrigado a dizer o porquê que você não quer ser essa única opção. Que é justamente o que eu estou dizendo aqui. No meu caso, embora eu tenha sido ministro do presidente Bolsonaro, se fosse ele o Bolsonaro e não o filho, o candidato, eu votaria nele, faria campanha desde o primeiro minuto Sim. do primeiro isso é turno, ditadura. do primeiro coisa. Eu te chamar de traidor porque você está apoiando o Zema, isso é um grande erro. O que eu digo, olha, Isso é um grande eu erro. no primeiro turno prefiro ou o Zema ou o Caiado do que o Flávio. Dito isso, se no segundo turno quem for realmente for o Flávio, eu vou votar no Flávio contra o Lula. Agora E pensa acabou. como esse Flávio Sestaro vai chegar desgastado no segundo turno com o trabalho que quem não quer o Flávio por uma questão de estética está fazendo deferi-lo. Só define estética.
Ué, estética. Você não gosta da forma como Da ele persona. se posicionou Ah, hoje. você não gosta do telefonema que ele deu pro Vorcaro? Boa, dizendo, boa, "Irmão, Ricardo, boa." Eu tô com Não, você bora, até joga o fim." mais, joga Pô, mais. Vai tomar no cu, Não, que negócio é esse? ele coloca Não, no não, gabinete não, a não, mãe não, do não, Manuel não, da não, Nóbrega lá, não, o não, miliciano, não é só inquérito de estética. rachadinha Não é só parado no estética. STF, Não, 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 não é é só mentira estética. atrás de mentira. Não é Vamos só lá. estética. Chiquini, Ô, desculpa. Chiquini, Aí não é só caralho. estética. Você tá abusando da Realmente, o inteligência, Flávio- porra. O Flávio deu Você- margem pra você ir de Chiquini, crítica. eu gosto de Existe- você, bicho, Não, mas aí não, para, não, pô, bota a mão na é uma consciência, questão estética, cara. assim. Se não existe um processo em curso com prova Tem de controladoria? corrupção tem que ter contrapartida. Se você... O direito penal não abarca a moral, a ética e os bons costumes. Sim, mas aqui você não é o achar direito penal, imoral... aqui é política. Não, se você acha aquilo imoral... Eu você- acho imoral. Então, pronto, é uma questão estética. A imoralidade não é do seu estética. ponto de Estética parece vista uma é superficialidade. estética. Vamos ler Não, superchat. não, Eu preciso ir ao banheiro. É uma Não, questão não, Acho que mas é peraí, não, da estética. vez Com toda você vai ler, certeza. você vai ler superchat. Não, eu Você não. me faz Não, a gente tem que favor. concluir isso daqui. Não, Não, como que eu a vou gente, ler? no banheiro? a gente vai Aí ele concluir. leu o Não, superchat. pera lá. Eu achei que você A precisava ir no gente banheiro vai. pra ler o Não, superchat. tá doido. peraí, A gente se a vai gente- concluir isso daqui, porque senão fica como se o Jeffrey estivesse passando Não, pano não é pra só coisa o Jeffrey. errada. É pro pessoal Não, mandar e- superchat. E outra coisa. Manda Não, não vai superchat, pular, gente, não vai pular, olha não só. vai pular o raciocínio, não. E outra Não vai coisa, pular daqui, não. Olha o caminho que a gente está traçando, que perigoso. Não vai Se a correr dessa gente parte aqui, continuar não. dessa forma até o fim da eleição e o PT ganhar, nós temos 5 ministros que o Lula vai enfiar lá. Fora os que já estão e tem anos para sair. Anos para sair. Gilmar sai daqui 4 anos. Esse é o mais velho. Então, a gente tem uma pauta aqui muito maior, Sestaro. Que não é só o fato de gostar ou não do Flávio, que eu acho que superou isso aí. Vamos superar a pauta de cada um gosta do Flávio. A democracia é isso aí mesmo. Isso é democracia. Ninguém é obrigado a... Chiquini gosta, eu gosto, se o Salles ou você... Eu acho que isso Meu aqui... irmão, eu não tenho nada contra o Mas Flávio. o que eu digo é, É que a contra gente as atitudes do tudo Flávio. bem, mas a gente tá dando argumento pra esquerda vencer. Só que se a esquerda vencer, Perfeito. acabou o Brasil. Por que o Lula não dá esse- o teu esse programa... motivo? Ô, pera olha só, lá. O teu programa O Lula não não vai dá esse existir. motivo. Você O está meu não que vai... Brasil que você tá morando? Não, eu tô te mostrando- Cara, você viu que o chefe de gabinete do Lula recebeu dinheiro do careca do Pera um NSS? pouquinho, senhor, pera um pouquinho. Deixa eu... Não, o Lula, o chefe de Caralho, gabinete... Chiquini. Lê o Não, superchat. o chefe de gabinete do Lula recebeu dinheiro do careca do NSS. Isso não te impede de votar nele? Tá? Óbvio que eu não vou votar nele nisso. Agora, não Agora o tem como Flávio pode votar no fazer a Lula. mesma coisa e a Não, gente vota. Não é a mesma coisa. Tô dando um exemplo. Não, exemplo errado. Isso Errado? é mentira. Isso é faltar com a verdade. Tá? Entendi. Não é a mesma coisa. Entendi. Chamar de irmão naquele contexto, sem uma contrapartida de corrupção. E eu na penso casa o dele seguinte, depois com tornozeleira eletrônica. a questão aqui é exatamente a seguinte: não entenderam quem aqui, nesse jogo, está entendendo que nós estamos em guerra. Ou se entende Não vai que sobrar não um. há outra opção de vencer o Lula e passa a pensar com uma cabeça de estrategista, ou fica correndo atrás do rabo como você tá. Ah, a moral, a ética, a estética, não diminuindo o fato de ter você, Salles, a liberdade de achar aquilo grave a um gestor público. Não posso tirar essa tua liberdade de achar aquela ligação grave ao ponto de um gestor. Agora, olhando como adulto da sala, de que nós estamos em uma guerra e precisamos agir com estratégia, nós temos que vencer o PT para que em 2030 tenhamos uma eleição mais qualificada do que essa. Porque se for o Lula 4, toda essa nossa discussão aqui terá sido em vão. Porque o Lula 4 vai que ser a gente tá infinitamente A gente pior. está discutindo muito a história de Flávio não Flávio, quando a gente passa por cima do algo mais grave hoje na política, porque o inimigo da esquerda a gente sabe quem é. Lula, nós só sabemos quem é. Ladrão, É isso aí. corrupto, um governo composto pelo que há de pior no país, uma visão econômica totalmente equivocada, um modelo de país totalmente errado, enfim... Então, além de incompetente e corrupto, tem uma visão antiga. O Lula tá velho, ele já delegou o poder, quer dizer, ele não tinha nem que ser candidato. A gente está passando por cima com essa dicotomia Flávio não Flávio, que não é o mais importante. O mais importante é o seguinte, além dos males do PT e tudo aquilo que ele representa, você tem o Centrão, que é o grande câncer do Brasil. E a gente está passando esse programa todo sem tocar nesse ponto fundamental, na corrupção que o Centrão representa, todo esse esquema de bets que eles fizeram para lavar dinheiro de corrupção, né? Todo esse esquema de operação de carbono oculto, adulteração de combustível, desvio de emenda parlamentar,
desvio de não sei o quê. O Centrão é a grande merda desse país. Salles, sabe qual é a foda? Você falou tudo que eu disse aqui no programa, só que o Chiquini falou que você pode falar. Eu falo a mesma coisa. Aí eu tô ajudando o Lula. Entendeu? Ó, É o isso que eu queria o Centrão entender. tá com a que esquerda. eu não tenho direito, mas você tem. Eu só quero entender aqui. Não, Você olha vai só. do nosso partido. Hoje, Ele falou, você alisou. Ó, Deve hoje, ser. não, olha só. Hoje nós temos o Centrão também com a esquerda. Hoje, por exemplo, o PSD e o MDB, o PSD tem 3 ministérios com o Lula. O e PP tem um, o Republicanos tem um. E o MDB também tem 3. Então imagina só, o André do Prado, o primeiro suplente dele é do PSD. O PSD tem 3 ministérios com o Lula e o MDB tem 3 ministérios com o Lula. Então Isso. o Centrão está com a esquerda. O PP tem um ministério com o Lula, que é do esporte. Imagina Os só. Republicanos tem um ministério com o Lula, que é o Calma, de portos. você vai entender meu aeroportos. raciocínio. Ou E o seja, Flávio o tá apoiando o Centrão André. está Calma. no governo do Lula. Perfeito. Ou vocês vão entender comigo. E o PL também está no governo do Lula, Pode porque embora ser. não tenha ministérios, tem cargos importantes no governo Lula e tem a vice-presidência da Câmara e do Senado, PL, que são PT. Perfeito, Salles. Então, os partidos do E eu Centrão fui nesta contra merda Hugo Mota, são Alcolumbre, todos esses sou- partidos, exceto o Partido Novo. O resto Perfeito. é tudo Então, Centrão. ó, agora estamos tudo junto aqui. Vamos concluir. Estamos tudo junto. Se vem o Flávio agora, pode ser que tenha o Centrão, com toda certeza vai ter, sabe por quê? Pra ganhar o segundo turno do Lula, com certeza vai ter que fazer acordo com o Centrão. Se o Flávio se eleger, o Flávio vai ter liberdade O de Bolsonaro indicar... ganhou. Boa, do calma, Lula, calma, do calma. Haddad, desculpa. Não, o Bolsonaro calma. ganhou Vocês do vão Haddad entender. sem o Centrão. Não, calma, nós vamos Só entender. pra deixar claro. Mas calma, nós vamos entender. Aí, em 2030, a gente tem a possibilidade de ter uma direita sem Centrão. Maravilha. É disso que se trata. Não, tá correto o raciocínio. Então Só entra deixar o Flávio que- agora. Só deixar claro que Pode o ser Bolsonaro que não ganhou, seja o melhor governo o que todos queriam, Bolsonaro porque ganhou do vai ter que PT negociar com o sem o Centrão. Centrão. Vai, É isso aí. Ganhou. Não, ganhou, mas nunca vai ter novo Bolsonaro. Outro Jair Bolsonaro nunca vai existir. Não, vai nascer um novo Jair Bolsonaro. Só pra deixar claro que Não, ele ganhou perfeito. sem o Centrão. Então, assim, hoje tem Centrão com a esquerda, Cestaro? Pode ser que tenha Centrão com o Flávio? Pode ser e provavelmente tem, o ou André tenha. do Prado Não, tá. perfeito. Só que a chance de o Valdemar termos... é Centrão. É, É, pô. a chance, partido. olha aqui, Centrão é escutem. esquerda, né? A chance que temos de começar a ter um Brasil sem Centrão é a partir de 2030. Mas só teremos essa chance se vencermos o Lula agora. Então, é o Flávio ganhar agora a eleição para em 2030 pensarmos uma eleição mais qualificada, Salles. É isso que eu tô defendendo. Não, ok. Não, esse raciocínio não tá errado. Esse raciocínio não tá errado. Perfeito? É só- Até é porque só o a próprio gente não- Flávio, o próprio Flávio tá defendendo a não reeleição. Não, mas isso é da boca pra fora. Mas você tá não defendendo. tem ninguém que sente na cadeira da Tudo bem. presidência que abra mão da reeleição. Ó, Isso não existe. Vamos ler alguns Isso é superchats, conversa até o mole. pessoal vai mandando superchat aí, agora eu vou ler alguns na sequência, eu quero vocês comentando, ó. O Luquinha mandou agora, ó. Chiquini, você está achando que nós eleitores de direita somos otários em votar em um cara que se contradiz a todo momento, com teto de vidro, cheio de merdas. O carisma, amigo do Centrão. Me poupe, Chiquini, lamentável. É um cara que pensa diferente. Vote no candidato que você quiser. Vote no candidato que quiser. Quem vai pro segundo turno vai ser o Flávio Bolsonaro. Aí ele vota no Flávio. Aí, se você não quiser votar no Flávio, votar no Lula, Você fique é um à vontade. petista. A direita do Brasil, esse aqui o Felipe Matos mandou, a direita do Brasil irá perder pela escolha de Bolsonaro. Ele trocou o projeto da direita do Brasil por um projeto de poder pessoal ao escolher seu filho Flávio Bolsonaro. Sou de direita, mas não voto no Flávio. Isso aqui é uma audiência que, preste atenção, Tá irmão. perfeito. Não, preste Vote atenção. quem você quiser. O É uma segundo audi- turno é o Flávio. Não, preste atenção, isso aqui é uma audiência. Não vai estar o Que Zema no aí- segundo turno, o Caiado. Não, é o Flávio no segundo turno. Chiquini, não é sobre isso. Vocês não sabem comunicar apoio ao Flávio. Quando você relativiza uma mentira, esse cara sente nojo. Simples assim. Como eu sinto. A minha revolta é por isso. No segundo turno, você só vai ter duas escolhas. Aí eu voto no Flávio. Agora, se for mostrado alguma coisa como Aí você corrupção, eu vota- apoio. Daí você apoia o Olha, nulo tem Não, deixa o povo e decidir. reelege Tem só um comentário aqui que eu queria só que Corrupto tem eu a não ver voto, com a irmão. sua... Tu vota em corrupto? Jamais. Ah, ótimo, então eu tá não bom. negocio Então tamo na corrupção. mesma página. Eu não negocio É sobre corrupção. isso, eu também. Eu não É negocio sobre- eu corrupção. também. Tá? Eu Não há leio nada contra o Flávio provérbios pra hoje. ter como norte. Sim. O Flávio não tem nenhuma corrupção. Tamo junto. Não tá respondendo nenhum Eu inquérito, sei, nenhum processo eu por corrupção. Eu não negocio Agora, corrupção. o que é eu não estética? me misturo com vagabundo. Isso, agora o que é tá? estética? Eu não negocio corrupção, tá? Eu não relativizo a corrupção. Isso. O ponto é, o corrupto dessa eleição se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Tá, É ele que é o corrupto Mas que nós tem que ser concordamos derrotado. que não é só estética, certo? É só estética. O problema do Flávio é só estética. Do seu ponto de vista, só. O meu ponto de vista é o mesmo do Salles. Tu concordou com o Salles? Não.
eu afirmei ao Salles. Eu O quê? entendo que essa visão da ligação do Vorcaro é uma questão do ponto de Estética. vista de vocês, estética, por estar vinculada à ética e à moral, ao seu Isso olhar. é estético pra você. Claro que é. Não é moral, não é caráter, não é A conduta, moral não e é a política, ética não é é verdade. estética. Sim, É e estética. é superficial. E o corrupto é quem? É superficial. E o corrupto é o Lula. Eu tô te Repete perguntando, comigo. é superficial. Repete comigo. Por que o corrupto Lula é é o corrupto? Lula. Opa, Cestaro. Tem condenação? O Lula não é corrupto. Eu tô falando Não que o Lula é sei. corrupto Tem porque ele condenação? foi Tem condenado. condenação? Teve condenação Teve. na parte Ele é de ficha parte. suja? Olha Pô, só. caralho, ele foi condenado Fábio, em todas Fábio, as instâncias. deixa eu falar. Escuta Não, uma coisa pelo aqui. amor de No Deus. direito, Rapaz, No sabe direito qual é o você problema? discute Eu fatos entendo até o que o você segundo tá grau. dizendo. Eu não tô desmerecendo O Lula, ele isso. é corrupto, A sim, merda porque o é ele chegar processo pra dele mim e foi fingir que o anulado. Flávio não tem nenhuma porra de um indício. cadê o indício? Nenhuma. A de rachadinha nenhuma. Então, de isso que eu tô rachadinha falando. nenhuma. Isso que eu tô falando. Fala pra Quem mim você que não. quer que seja presidente do Brasil, então, que a gente supera essa discussão? Caralho, irmão. Quem é o teu candidato, Defende Cestaro? indefensável. Não, Continua. eu falei que o meu candidato é o Flávio. Sabe qual é a Quem merda? é o teu candidato? Chiquini, pelo amor de Deus, Vai, eu gosto Cestaro. muito de Não, você. não, Só que não é você sobre não, isso. não tá Quem é o teu parando pra candidato? se ouvir, bicho. Quem é o teu Vocês candidato? voltaram para a discussão, Flávio. A Mas discussão, ele volta. repito, Quem a é teu discussão- candidato? o indefensável, é A foda. discussão, Quem vai pro segundo repito, turno? Nós estamos perdendo a oportunidade de discutir o assunto mais grave do Brasil depois do maior câncer, que é o PT, é a corrupção do Centrão. Só para te dizer uma coisa que eu li aqui nos comentários, eu li aqui aleatoriamente. Quando estava sem o Centrão, em 2018, Bolsonaro ganhou da esquerda. Quando ele estava com o Centrão, em 2022, com o Centrão, ele perdeu da esquerda. Então, só para te dizer que estar com o Centrão não é sinônimo de ganhar a eleição. Sobretudo neste momento, e aqui eu volto para o início do nosso programa, sobretudo neste momento em que a sociedade brasileira está de saco cheio do Centrão. Você andar com o Centrão é mais queima-fio. Pode ser bom para você ter tempo de televisão, pode ser bom para desviar dinheiro de fundo eleitoral, fundo partidário e emenda. Mas andar com o Centrão é andar com aquele cara que tá todo cagado, fedido, e você acha que tá fazendo bonito porque o cara tá do teu lado. Repito aqui, um dado histórico, não é? Em 18, o presidente Bolsonaro ganhou a eleição sem o Centrão. Em cima de princípios e valores e a estratégia No dele. Facebook. Da campanha que ele fez. Em 2022, já como presidente da República, o Centrão o apoiou. Sim. E aí ele perdeu a eleição. Então, só para dizer que o Centrão não é nem de longe garantia de sucesso. Sim, o Centrão é um Muito câncer. pelo contrário. Nós queremos O uma direita Centrão sem Centrão, É a Salles. merda da merda desse país. O que o Salles Esses está caras falando tão não é sobre roubando Centrão. no nosso- esses caras estão roubando Claro no que é nosso sobre país há Centrão. 40 anos. Claro que é sobre Centrão. Deixa eu te falar, o O que o Centrão Salles está falando é o não é sobre câncer Centrão. do Brasil. Ele está falando sobre Agora, coerência. a gente- Coerência no discurso e na prática. Em Quando o quem- Bolsonaro aceita o apoio do Centrão em 2022, por que que ele perde? Porque o povo que via um cara íntegro, que falava que não era sistema, estava abraçado com o sistema. E aquele povo que via votar nele por identificação, já não foi. Essa é a questão. Todos a nós direita aqui- perde pra ela mesma. O Lula perde sozinho. É só não falar merda e não fazer merda. Os caras se candidatam e não param de falar e fazer merda. É só o isso. teu argumento é o mais fácil, o mais simplório, o mais raso. Eu sei que é. O teu argumento Eu sei é o mais que é. raso de Eu todos, sei. porque você não traz nenhuma solução e você sequer Não, tem coragem de nenhuma dizer solução. quem é o teu candidato. Nenhuma solução. Você é o torcedor com uma cerveja na mão. Sim, eu sou esse cara aí. É extremamente raso jogar isso em cima da mesa Ó. e tirar essa conclusão. Olha só, ninguém aqui quer Centrão. Eu apoio em São Paulo Salles e Derrite porque eu sou contra o Centrão. O Centrão é o câncer do Brasil. A questão é... O Flávio é Centrão? A nossa única... Não, o Flávio é de direita. A É? nossa única chance de pensar Brasil sem Centrão é se vencermos o Lula agora, para que em 2030 tenhamos uma concorrência Me dá- mais Me qualificada. dá um É fato, disso que se trata. me traga um fato que o Flávio Bolsonaro Você vai não votar anda em quem? abraçado com o Centrão. Você vai votar em me quem? traga um fato que me mostre como teu- que ele não é abraçado com o Que Centrão. horas que você vai falar do Lula? Vamos? Você viu como você volta a atacar Defenda o Flávio? o seu candidato. Você ataca o Defenda Flávio. o seu você candidato. é Mas- um cara que... Defenda o seu Você candidato. tá cego a atacar o Flávio. Defenda o seu candidato. Defenda o seu Lula. Vai lá. Defenda o seu candidato. Eu, Lula? Ué, o Lula virou Eu teu quero que o candidato. Lula vá pro inferno. Então fale dele. Sim. Você viu? Mensalão, Petrolão, Bolalão, Correio, BNSS, é o filho, catador de bosta, Mas você tem que multimilionário. falar disso. Isso todo Você quer mundo vencer já o Lula? sabe. Você quer vencer o Lula? Eu te fiz uma pergunta, Não, nossa, você me quer fala, me vencer o responde. Lula? Você quer vencer o Me Lula ou não? responda. Você quer vencer Porque o Lula o Flávio ou não é centrão. O Flávio não é centrão? Por quê? Porque é óbvio que Me não traga. é centrão. Ele apoia André do Prado por quê?
Não, cara, mas o Flávio Olha- não teve olha nem por que que o apoio do Flávio- olha como é Centrão. Vou raso. além, eu vou mais. Olha como é Eu vou raso além. esse argumento. Não, Ciro mas Nogueira, meu vice isso dos é sonhos. sofismo puro. Pedindo apoio para todos os partidos Isso é de sofismo centrão. Mas é o puro. Flávio. Sofismo? Não, Pedido peraí, apoio. peraí, não. Bora. Mas deixa eu Agora fazer você um tá contraponto. trabalhando pro Composição Lula. de governo. Você tá trabalhando pro Composição de Lula. governo. Não. Por que eu não tô Isso te trabalhando pro torna Zema? centrão? Por que eu não tô trabalhando pro Isso Zema? te torna centrão? Por que eu não tô trabalhando pro Caiado? Você, Por que eu não tô trabalhando você pro Renan? fazer uma Deixa, composição política não te torna centrão. Uma composição política não se Irmão, torna centrão. vocês estão perdidos na política, não é possível. Não, Ué, posso vai fa- você pra Mas você não urna. deixa eu falar? Vai lá, fala aí. Você não posso Não, falar? pera Fala lá. aí. Tem uma Não, coisa mas que fala é aí. só- Fala falar no que o banheiro. Flávio, falar que o Flávio não é de onde- direita. Mas se você falar, ele não vai Falar ouvir. que o deixa eu Flávio tentar não falar. é de direita por uma composição política é não entender nada sobre política. Claro que sim. É você querer falar sobre futebol sem saber o que é escanteio. Você não sabe, você tá assistindo um jogo de soccer e você não sabe a diferença entre tiro de meta, lateral e escanteio. Isso. Olha só. Tá Claro certinho, que é tu isso. Tá Pera- certinho. Não, mas peraí. Você está. Tu tá certinho. Você está falando de uma composição política. Tem um contraponto aqui. Vamos lá. Qual que é? Vamos lá. O Sou Salles pode até ser contra mim nisso, mas não é só defendendo o Flávio Bolsonaro por ser o Flávio Bolsonaro. Até agora só foi. Não, eu não falei que Não falei falou foi o você. Chiquinho. Até agora o Chiquinho bom, só fez isso. Vai, Só fiz o continua. quê? Só fiz o quê? que eu tava Defendeu o lendo? Flávio pelo ser Flávio. Ok, mas ok. Não, mas- eu defendi Ok. ganhar do Lula. Ok. Eu defendo ganhar do Lula sobre Eu qualquer... vou falar sobre política pro Sestaro. Sestaro, não existe hoje um partido no Brasil grande. O Novo é um partido pequeno, vai acabar se aliando com alguém para poder crescer. São os partidos. Mas se a gente fala Não hoje... com o Centrão, né, Não, Salles? não, Centrão não. Mas se a gente fala hoje de PT, se a gente fala hoje do PL, esses caras têm articulações políticas. E eu duvido que o Flávio Bolsonaro, assim como nem o Jair Bolsonaro, tinha alguma gerência em cima do Valdemar Costa Neto. A gente não pode esquecer aqui que o Bolsonaro saiu de um partido, ficou sem partido, depois o Bolsonaro foi pro PL, acreditando que o PL seria bom, ele fez o PL de hoje só é desse tamanho por causa do Jair Bolsonaro, mas o Jair Bolsonaro nunca mandou no PL, porque se mandasse no PL, ele tinha conseguido colocar as pessoas que ele queria Mas nos por que ministérios. então ele sempre falou que mandava? A família, o filho, a galera. Mas espera, mas mandava em quem? No partido. Nunca conseguiram. Fala mal do Porque o Bolsonaro. Valdemar nunca deixou. Porque eu não gosto de mentira, Não, velho. mas Só olha fala mal só, do Cestaro, Bolsonaro, peraí. Cestaro. Uma coisa é você dar caneta. Eu não gosto de mentira. Mas então tem que- alguém atrás dessa O caneta. pai da mentira é o Lula. Olha só, o Bolsonaro É é, verdade. prova viva. É. E eu vou falar, nós temos um ministro do Bolsonaro aqui, que ninguém combinou nada, ele pode falar. Chama o Jair de corrupto. Se o Jair Não é nem ser... Essa é a saudade da direita. Peraí, Chama o mas Jair de peraí. corrupto. Essa é a saudade Mas da olha direita. só, olha só. Essa é a saudade da direita. Mas pra você nem o vamos Lula é falar corrupto. sobre isso. Pra você nem o Lula é corrupto. Você eu não- falou que o Lula não tem Hoje, condenação. hoje, É? ele é corrupto hoje? O Lula é corrupto ou não? Tem condenação O Lula hoje? é corrupto ou não? O Lula? É. Eu posso dizer assim Ele pra é você. corrupto ou não? Peraí que eu vou te dizer. Ele é corrupto? Posso Cestaro, responder? O Lula é corrupto? Posso responder? Responda. Então responda agora. O Lula, em seu governo, tem os maiores escândalos de corrupção da história. Isso eu posso falar. O Lula é corrupto? Agora, não posso dizer isso. Isso é crime. Não há nenhuma condenação contra ele hoje, já. Você pode cometer crime, eu não cometo crime, O eu não Lula sou é o maior responsável. corrupto da história do Tudo bem. Brasil. E Pra se mim, eu você- posso dizer que e se no você governo Lula, quer vencer o todas Lula, as corrupções pronto. e maiores o Brasil da história hoje descobriu aconteceram. quem é Isso. Cestaro e o Quem desserviço é que você Cestaro? faz. Quem é Esse que Cestaro? acaba de dizer Quem? e o desserviço Quem? que você faz. Fala aí, olha pro meu olho e fala, Estou quem? me retirando porque temos um Boa militante sorte. do Lula aqui, ó. Boa sorte. Ó, é Lula. Pode ir, é lambedor de Lula. bola. Lula. Lambe a bola e o Você pau do é Flávio. Lula. Vai lá. Seu infiltrado. Vai lá, Lula. vai lá, vai Ó, lá. Esse Lambe cara bola. é um infiltrado Vai, do lambe Lula. bola. Pode ir, Seu lambe infiltrado bola. do Lula. Vai, lambe bola. É Lula. Tira- Tá aqui, ó. Lula. Filhão, Você é Lula, pode meu ir, irmão. pode Você ir, é Lula. pode Caiu ir, com a máscara. pode ir, Lula. pode ó, ir. infiltrado Isso. do... Foi desmascarado. Vai Eu vim desespero. aqui. Vai Eu vim aqui desesperado. pra desmascarar que Vai você é um desesperado. farsante. Isso. Você Lambe é bola Lula. do Flávio. Pode ir. Lula. Pode ir. Lula. Pode ir safado, embora. Lambe Lula. bola do Flávio. Acabou esse Vai teu- lá. Acabou Vai, teu pode ir lamber engajamento. bola. Lula. Pode ir lamber bola. Eu não lambo bola. Olha só. À vontade, Acabou bonito. o engajamento. Isso aqui é E tu? Lula. E tu? Programa do Se Lula. fudeu hoje Ô, aqui. Chiquinho. Vagabundo. Pode ir, Chiquinho. pode ir lá. Lambe bola dele. Olha, Lambe a bola do Flávio. Vai lá, lambe a bola do Flávio. Olha só, Não me fode, rapaz. eu acho que nós estamos diante de uma situação que é o seguinte. A situação não é essa, não. Salles, eu falo aqui, deixa eu concluir, eu falo aqui. A situação é a seguinte. Quem quer defender o indefensável fica dessa forma. Você foi coerente.
O meu discurso é igual ao seu. Só que pra você ele falou o seguinte, você pode. Pra mim ele fala, eu faço de serviço. Sabe por quê? Sabe qual é a preocupação dele? É com o público que tá vendo o programa. Porque quem vê esse programa aqui, irmão, não é apaixonado. Tem os apaixonados. Mas tem uma grande massa que não tem paixão. Que é verdade. Esses caras não conseguem defender. Porque é um indefensável. No segundo turno, qualquer um contra o Lula. O cara chegar e dizer assim, você é Lula, é pra hypar. Ele se fudeu aqui hoje. Uma pena. Porque eu gosto dele. Só que a escolha é dele, filho. E eu tenho certeza que nenhum de vocês dois tem coragem de defender como ele faz. Sabe por que ele faz isso? Desespero. Eu tenho pena por ele. Pena de político que vive isso. Eu tenho pena. Agora cada um faz a sua escolha, bicho.